Adolescência e namoro. Será que posso deixar meu filho adolescente namorar? Talvez seja essa a pergunta que você tem feito diariamente. Tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de nós. E esse é o tema do nosso devocional de hoje: adolescência e namoro. Adolescência e namoro são duas coisas complicadas. E só quem tem filhos nessa idade sabe dizer o quão difícil é. O coração acelera quando a gente começa a imaginar que os filhos estão crescendo e logo vão começar a namorar. Mas quando você se depara, eles nem cresceram e já querem namorar. 14, 15, 16 anos, 17. Mãe, já posso namorar? Pai, já posso namorar? Eis que surge a pergunta. Será que você, então, pensa, meu Deus, será? Aí vem aquele monte de pensamentos na nossa cabeça. Será que posso deixar meu filho adolescente namorar? Será que eu posso deixar meu filho de 14 anos, 15, 16 namorar? E se eu proibir? E se ele começar a namorar escondido? Aí vem aquele monte de pensamentos em nossa mente. Vamos juntos seguir alguns conselhos para que você possa lidar com este assunto com muita sabedoria. Pois só quem tem filhos nessa idade sabe muito bem o quanto é difícil. Então, ensine o seu filho no caminho em que deve seguir. Deus chamou os pais para ensinarem os seus filhos no caminho em que deve seguir. Provérbios, capítulo 22, verso 6. Mas veja bem o que diz. É no caminho e não o caminho. Gente, presta atenção. Quando diz no, significa esteja junto com ele, acompanhe ele, pegue na mão dele, seja exemplo para ele. Tem pais que faça assim, meu filho, faça não sei de que jeito, meu filho, mas ele não é exemplo para o filho. Não é. Mas aí muitas pessoas podem dizer, tem muitos pais que são isso ou aquilo, e os filhos não são. Mas via de regra, tá? O índice maior é de que os filhos vão seguir sim o exemplo dos pais. É pouquíssimos os que não seguem. Então, vamos pelo índice maior, né? Que é seguir os exemplos dos pais. Então, seja um exemplo para o teu filho. Seja exemplo para o teu filho. Você não sabe se ele não vai querer seguir. E tem pais que são exemplos para os filhos e os filhos não seguem. Então, a via de regra é, se você ensinar, o filho vai seguir. São poucos que não seguem. São poucos que não obedecem. Independente de qualquer coisa, nós devemos fazer a nossa parte como Deus mandou fazer. Isso quer dizer que nós devemos ensinar aos nossos filhos os princípios e os valores cristãos, que são mais importantes do que qualquer diploma. Como posso então deixar um filho? Aí você precisa pensar, como é que eu posso deixar um filho de 14, 15, 16 anos namorar, se ele ainda nem está preparado para casar? Nem sabe ainda como cuidar de uma casa, cuidar de um lar. Nós cristãos precisamos andar na contramão do mundo e não nos amoldar a ele. Se para o mundo é normal um adolescente namorar, para nós não. Se fazer sexo antes do casamento para eles é normal, para nós não. Temos que andar no caminho da santidade e da pureza. E assim ensinar os nossos filhos também. Contudo, a melhor coisa a se fazer é você sempre conversar com seus filhos. É sempre mostrar para eles o que está dentro do princípio, o que é que Deus pede para cada um de nós. E mostre que namorar na adolescência não está dentro dos princípios bíblicos de Deus. Não está. Peça sabedoria a Deus para instruir o seu filho adolescente. Seja sempre amigo do seu filho adolescente. Faça com que ele se sinta seguro e confiante para conversar com você. Esteja sempre atento a quem são as suas amizades, com quem eles têm conversado nas redes sociais, que tipo de rede social que eles entram. Nunca permita que eles fiquem a sós com alguém do sexo oposto ou com pessoas adultas. Cuidado, fique atento. Faça da sua casa um lugar onde eles queiram trazer seus amigos, para que você possa sempre supervisionar os filmes que eles assistem e a interação entre meninos e meninas, o que eles fazem, qual é a forma que eles agem. Então, e também não seja ingênuo de pensar que na casa de um amigo ou casais cristãos não se reúne para encontros
amorosos, assuntos que não sejam dentro dos princípios, pessoas que muitas das vezes são seus amigos cristãos, eles às vezes não são de fato cristãos dentro da casa deles. E eles permitem coisas para os filhos que você não permite. Então não deixe o seu filho vulnerável na casa de ninguém. Deixe os seus filhos debaixo dos seus olhos, dentro da sua casa, aonde você pode administrar e supervisionar. Amiguinhos da escola do seu filho, esses você tem que tentar trazer até a sua casa para que você possa observar que tipos de amiguinhos que eles têm. Portanto, tornar a sua casa um lugar onde haja muitos lanches e coisas para poder trazer os amigos para perto de você, para que você possa observar e interagir de maneira que você observe quais são os amiguinhos do seu filho. Isso é muito importante. E o tempo que você gasta instruindo e cuidando do seu filho adolescente, isso irá equipá-lo e ajudá-lo a saber que você se importa com ele, que você se interessa pelas coisas dele. Então, dedique-se mais tempo com seu filho. Explique para o seu filho. Mesmo que falar sobre sexo seja algo desconfortável para você, saiba que é fundamental, é vital você explicar para os seus filhos certas coisas, como estar sozinho com alguém por quem eles têm sentimento é um convite para tropeçar. Que os seus corpos anseiam por intimidade nessa idade. E que o objetivo de Satanás é seduzi-los a ceder aos anseios deles. E que a luta deles é uma batalha espiritual. E o que Satanás é um leão que ruge procurando devorá-los. E ensine a eles que muitos lá atrás falharam por não proteger a pureza. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz que nós devemos nos humilhar debaixo da santa poderosa mão de Deus, para que Ele nos exalte no tempo devido. Então espere no Senhor, e o Senhor vai te abençoar, Ele vai te honrar, filho. Sempre diga isso a eles, para eles esperar com paciência e orar, buscar a santidade e a pureza em Deus. Tudo aquilo que nós fazemos sem direcionamento, sem os princípios de Deus, isso é um perigo para a nossa vida cristã. Portanto, em vez de apenas você dizer, você é uma criança ainda, você não está preparado, explique que o namoro sem responsabilidade é um caminho para a destruição. A atração física não é apenas pode ir mais longe do que eles pretendiam, pode ir muito mais longe. E também nós devemos ensiná-los que as pessoas pegas no pecado sexual, onde elas caem, elas perdem a bênção de Deus. E a orientação de Deus é que nós devemos nos guardar e proteger-nos do pecado sexual, porque isso nos leva à morte espiritual. Isso é muito perigoso para a nossa vida cristã. Conte ao seu filho adolescente, como até mesmo o rei Davi, que foi vulnerável ao pecado sexual, o que aconteceu com ele, porque ele brincou com fogo. Lá em Salmo 51, ensine, mostre para seu filho, ajude seu filho a entender que se ele é um cristão, o Espírito de Deus habita nele para guiar seus passos em direção a uma vida sem arrependimento. E isso inclui ajudá-lo um dia a escolher uma companheira sábia, virtuosa, um companheiro que seja sacerdote para a casa. Quando seu filho adolescente perceber que Deus está interessado em ajudá-lo a encontrar o amor verdadeiro, ele poderá entender melhor a importância de não extinguir o espírito satisfazendo as suas concupiscências. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Em Gálatas, capítulo 5, verso 16 ao 17 diz: andai pelo Espírito e não satisfazeis os desejos da carne, pois os desejos da carne são contra o Espírito, e os desejos do Espírito são contra os da carne, pois são opostos entre si para impedir que vocês façam o que querem fazer. Por que é importante e necessário esperar pelo tempo correto para namorar? Porque quando chegar a idade correta, o tempo certo de Deus, vocês terão maturidade para lidar com os desejos da carne e assim impedir que Satanás o faça tropeçar. Mostre ao seu filho que você está do lado deles e que Deus deu a você a oportunidade de guiá-los pelo caminho certo, nesse caminho cheio de dúvidas. A oração é um amparo essencial que você pode dar ao seu filho adolescente, principalmente quando ele encontra uma cultura que diz que sexo e namoro na adolescência é normal.